Olá! A partir desse vídeo, a gente vai entrar no segundo módulo da disciplina, intitulado Análise do Conhecimento. A gente vai falar aqui sobre a definição tradicional, agora com mais detalhes, explicando os argumentos em defesa dessa definição. A gente fala também sobre alguns dos principais problemas com a definição tradicional, em particular o problema de Gettier, e assim como um dos principais debates, que é um desdobramento da definição tradicional e discussões a partir do problema de Gettier. Eu já falei um pouco sobre o que é esse projeto de análise do conhecimento e do projeto mais geral aqui, que é exemplificado por ele, que é o projeto de análise conceitual, é um projeto muito comum em filosofia. Agora a gente vai exemplificar muito melhor o que trata um projeto de análise conceitual, e em particular no nosso caso aqui, com relação ao conceito de conhecimento. É isso que a gente faz nos próximos vídeos. Nesse vídeo em particular, eu vou falar um pouco sobre uma maneira como entender conceitos e essa tentativa de definir um conceito que ajuda você a compreender melhor o projeto aqui de análise do conhecimento. A gente começa aqui a partir de agora. Bom, a ideia desse vídeo é, quem sabe, ajudar a entender projetos definicionais, né? A tentativa de definir um conceito. Qual é o raciocínio por trás de quem se engaja num projeto como esse? Então, eu gosto de pensar, quando eu estou tratando de um assunto como esse, em conceitos em termos de categorias. E isso também me ajuda, me permite falar um pouco sobre o tipo de dificuldade que está envolvido num projeto como esse. A gente está falando disso porque a gente vai falar, a partir já do próximo vídeo, com mais detalhes do projeto de análise do conhecimento, em particular como é defendido cada um dos critérios que aparecem lá na definição tradicional. Mas a análise do conhecimento, como a gente já apresentou antes, é um projeto muito central em epistemologia, que tenta definir o conceito de conhecimento. Ele tem um objetivo ou uma meta central clara, que é um projeto de definição. Há muitas questões aqui mais difíceis relacionadas a esse projeto, do tipo o que exatamente são conceitos, o que é tal coisa como um conceito. Tem uma literatura própria sobre isso, né? Como é de costume aqui na disciplina. Estou sempre apontando o fato de algumas das questões que a gente passa a ser muito profundas e ter literatura própria, o que são conceitos, como entidades psicológicas, ou como entidades abstratas, ou como habilidades. A gente não vai entrar nisso, eu vou dar só um recurso aqui instrumental para vocês entenderem o projeto aqui em questão de tentar definir um conceito. Mas é uma questão relevante, é bom saber que essa é uma questão complexa. Outra questão, e aqui mais diretamente relevante para a gente, é a pergunta sobre como é que a gente exatamente pode chegar à definição de um conceito, se, mesmo que eu não me preocupe sobre o que são conceitos exatamente, mas como é que a gente pode chegar à definição de conceitos. Eu entendo o objetivo, entendo a meta, mas como é que isso é alcançado, como é que a gente chega a tal coisa como uma definição. E essa ideia que eu vou apresentar aqui hoje é uma maneira temporária de responder essas questões. Pensando na ideia que eu estou propondo hoje aqui, que é uma espécie de metáfora, ajuda a gente a entender o tipo de esforço que filósofos fazem quando tentam gerar a definição de um conceito. Por enquanto, vale mencionar algumas observações gerais sobre essas duas questões aqui. Uma delas é que conceitos podem ter naturezas diferentes, certo? Há muitos tipos diferentes de conceitos, conceitos concretos, que são sobre coisas que têm extensão física no mundo, conceitos abstratos, conceitos artificiais, conceitos de artefatos, conceitos de tipos naturais, etc. Dependendo do que trata o conceito, sobre o que ele é, existe uma certa natureza diferente desse conceito, e a maneira como as pessoas aprendem conceitos vai variar muito aqui, dependendo sobre a natureza desse conceito. E a maneira como a gente analisa um conceito também vai variar de acordo com esse diferente tipo de natureza aqui. A gente está falando de um conceito que é sobre um tipo natural, o tipo de coisa que é relevante para definir esse conceito é diferente do tipo de coisa que é relevante para definir um conceito que é artificial, por exemplo. E uma outra observação geral também relevante é que conceitos podem ter diferentes
estruturas, certo? Isso é o que eu vou explicar um pouquinho melhor nesse vídeo aqui. Como assim? Conceitos podem ser, por exemplo, simples e não analisáveis. Alguns conceitos não têm como ser definidos simplesmente porque a informação que eles passam, a informação que eles é tão primitiva que não há tal coisa como a capacidade com a possibilidade de definir esses conceitos. Mas outros conceitos são complexos porque eles são conceitos compostos, eles são compostos por outros conceitos. E isso permite, em alguns casos, definir esses conceitos. Como alguns conceitos são compostos, a explicação sobre o que eles são, a definição do que é um certo conceito composto, se dá justamente através dos conceitos que compõem esse conceito mais complexo. E aqui relevante também, a maneira como essa composição se dá pode variar. Dependendo como ela se dá, se é possível definir esse conceito ou não é possível definir esse conceito, muda. Ou seja, a maneira como os conceitos que compõem o conceito complexo se organizam, se relacionam com os outros, pode ter implicações sobre se o conceito em questão é analisável ou não, é definível ou não. E aqui a minha ideia principal desse vídeo que eu estou sugerindo. Nós podemos entender um conceito em termos de uma categoria, onde C em maiúsculo é a categoria, o conceito em questão, e o C em minúsculo, o 6 no plural, são as instâncias, ou são os membros dessa categoria, desse conceito. Então nós temos um conceito maior, né, a categoria C maiúsculo aqui, e dentro dessa categoria tem uma série de indivíduos, série de membros que são que compõem a categoria como um todo, certo? Em termos de conceito é mais comum falar sobre as instâncias de um conceito, mas em termos de categoria é mais fácil ou mais comum falar em termos dos membros de uma categoria. Eu estou dizendo aqui que para entender o que é um projeto de análise conceitual, dá para pensar simplesmente em conceitos como categorias, certo? Façam isso, tentem imaginar que um conceito é uma categoria e existem, portanto, membros dessa categoria. Nesses termos, então, a pergunta sobre do que trata um projeto de definição ou de análise conceitual é a pergunta sobre o que é que faz com que um certo membro, um ser, seja membro justamente da categoria em questão. Ou, em outras palavras, quais são as propriedades de pertencimento que explicam a categoria ser. A questão, em termos de categoria e de membros, é a pergunta sobre o que é que explica o pertencimento a essa categoria. Qual é a propriedade ou as propriedades de pertencimento da categoria. Explicar o que faz com que algo pertença a essa categoria é explicar a própria categoria, explicar em que ela consiste. E se a gente explica, ou se a gente fornece as propriedades de pertencimento a uma categoria, a gente está basicamente definindo essa categoria. Bom, se conceitos são como categorias ou são simplesmente categorias e existem os membros de uma categoria, uma maneira de tentar definir um conceito é justamente olhar para o que há de comum nas instâncias desse conceito. Em outras palavras, o que há de comum nos membros dessa categoria. Se eu revelo o que há de comum aqui entre os membros, eu explico a propriedade de pertencimento da categoria e eu explico e eu consigo chegar na definição dessa categoria, certo? Uma pergunta que talvez complique, né, ou uma dúvida que pode surgir na sua mente pensando nesse assunto é como é que eu sei quais são os membros de uma categoria se eu não sei o que é que a define, se eu não sei a propriedade de pertencimento da categoria e eu não sei a definição dessa categoria. Bom, a gente já tem uma ideia sobre como responder isso aqui. Como a gente já viu, é possível saber usar um conceito, saber aplicar um conceito, pelo menos em contextos que não são muito exigentes, sem saber a definição desse conceito, certo? Então a gente tem alguma competência para uma série de conceitos, e a gente consegue
tal forma que a gente consegue aplicar esses conceitos em vários contextos ordinários. E então a gente já tem uma ideia de quais são os membros, sim, dessa categoria. A gente já tem uma ideia de quais são as instâncias do conceito. A gente já tem como olhar, começar a analisar o conceito, olhando para as instâncias dele, tentando encontrar o que há de comum dentre essas instâncias para explicar justamente do que trata a categoria como um todo, certo? E como eu já mencionei no slide passado, conceitos têm estruturas diferentes e nem sempre é uma tarefa fácil, ou talvez até realizável, definir esses conceitos. Então, essa maneira de tentar chegar a uma definição, ela funciona, mas funciona para certos casos, ou dependendo do caso. Por exemplo, em alguns casos, o que torna algo uma instância de um conceito é a única propriedade distintiva, como é o caso da categoria vermelho, do conceito vermelho. Uma instância de cor é vermelha se ela está dentro do seguinte espectro de cor, certo? O que define se algo é vermelho ou não é, está dentro desse espectro de cor, ser observado, ser percebível dentro desse espectro de cor. Se essa propriedade é satisfeita, pronto. Isso é uma instância do conceito vermelho. Tal coisa é um membro da categoria vermelho. Para dar exemplos menos abstratos, pense na categoria aluno da FPB. A propriedade definidora aqui é possuir uma matrícula ativa no FPB. Se alguém satisfaz essa propriedade, alguém tem uma matrícula ativa no FPB, já é membro dessa categoria, já é um aluno da FPB. E a partir dessa propriedade a gente consegue chegar numa definição. S é aluno da FPB, se somente se S possui uma matrícula ativa no FPB. Se o sujeito possui uma matrícula ativa no FPB, ele é aluno da FPB. Se o sujeito é aluno da FPB, ele possui uma matrícula ativa no FPB, necessariamente. Ou então, número ímpar. A propriedade definidora aqui é se dividido por 2 tem resto diferente de 0. Com essa, uma vez que a gente encontra essa propriedade definidora, o que há de comum nos membros dessa categoria, a gente consegue chegar nessa definição. N é um número ímpar, se somente se, ao ser dividido por 2, tem resto diferente de 0. Se algo satisfaz essa propriedade definidora, então número ímpar. Se algo número ímpar, então tem essa propriedade aqui em questão. Em categorias que têm esse tipo de estrutura, que há uma única propriedade definidora, os membros dessa categoria até podem ter muitas características diferentes, falando de maneira individual, né? Se a gente analisasse cada um deles individualmente, a gente encontraria muitas propriedades diferentes em cada um deles. Porém, todos os membros compartilham essa mesma propriedade fundamental, vamos dizer F1, que explica, no fim das contas, a própria categoria. Então, dizer que algo tem essa propriedade definidora não é dizer que ela só tem essa propriedade definidora. Alguma coisa pode ter várias propriedades. Digamos, número 3, além de ser um número ímpar, um número primo, ou pode ter ainda várias outras propriedades matemáticas, além dessas, porém, o que faz com que 3 seja pertencente à categoria número ímpar é o fato de satisfazer essa propriedade aqui, certo? E categorias com essa estrutura são perfeitamente definíveis. A propriedade definidora em questão, F1, já define a categoria. F1 define C. Tudo que é um C minúsculo, né, um membro, apresenta F1, e tudo que possui F1 é um membro. Esse C aqui final também era para ser um C minúsculo. Também é um membro da categoria em questão. No entanto, em alguns casos, a gente não consegue encontrar essa propriedade distintiva, certo? Alguns casos são mais complexos que esses. Pois essa categoria não é estruturada dessa forma, simplesmente. O máximo que encontramos entre os membros desse tipo de categoria é o que Wittgenstein chama de semelhança de família. E aqui a gente está falando de um tipo de conceito, um tipo de categoria, que tem uma estrutura mais complexa, mais confusa do que o tipo de caso que a gente estava tratando antes. Então a gente tem nesse tipo de categoria esse tipo de coisa. A gente encontra certos membros da categoria, digamos C1 e C2, que compartilham alguma propriedade, por exemplo, F2.
Mas a gente encontra dentro dessa mesma categoria alguns casos em que dois membros não compartilham qualquer propriedade, ou qualquer propriedade aparente, pelo menos, como entre C2 e C3, que não há qualquer propriedade em comum, certo? Ou ainda entre C4 e C1. Aliás, entre C4 e C1 ainda há compartilhado F4. Mas o que há de comum entre C1 e C4 não é o que há de comum entre C1 e C2, por exemplo. E a ideia aqui de semelhança de família é porque esse tipo de relação é mais ou menos que você encontra numa família, né? Pessoas dentro de uma família, imagine um retrato de família, uma família muito grande, há membros da família que têm uma propriedade ou outra em comum, digamos, tem o mesmo nariz, os mesmos olhos, ou o que há de comum nesse esse outro primo já não é o que há de comum entre esse e aquele, e dentre alguns membros não há qualquer semelhança, nem semelhança genética. E aqui exemplos, a categoria de jogo, um exemplo famoso dado por Wittgenstein, o que há de comum entre todos os exemplos de jogos são coisas muito diversas, você não consegue encontrar tal propriedade em comum. E um outro exemplo que também normalmente é dado para exemplificar esse tipo de categoria é a categoria de mobília, que os membros da categoria variam radicalmente entre eles, e as propriedades em comum entre eles são coisas difíceis de encontrar, ou quando a gente encontra algo de comum entre esses membros, não é a mesma coisa que você encontra em comum dentre outros dois membros, digamos, certo? Se vocês pararem para pensar, o que há de comum entre o que conta como jogo, dificilmente você vai encontrar uma única propriedade em comum para tudo que conta como jogo, certo? E, nesse caso, pensando num projeto de definição, a gente tem algo muito mais complexo, muito mais difícil. A fronteira de conceitos como jogo, mobília e outros não são bem definidas e nem sempre é claro se algo não é uma instância desse tipo de conceito. Definições, nesse caso, se é que dá para falar realmente de definições, são vagas e é melhor falar de suas instâncias como tendo propriedades características em lugar de propriedades definidoras, certo? Então, quando a gente está falando sobre esse tipo de conceito, a gente encontra esse tipo de cenário em que a fronteira não é... Porque a fronteira não é bem definida, em alguns casos não é claro se uma coisa é ou não é membro da categoria, como, digamos, luminária. Luminária conta como mobília ou não conta? Talvez sim, talvez não. E quando a gente tenta dar uma definição de algo como de uma categoria desse tipo, como jogo, mobília, o máximo que a gente tem é uma definição que é muito vaga, muito ampla, porque não há como dar uma definição precisa desse tipo de coisa, porque a própria estrutura da categoria não tem algo como uma propriedade definidora, uma propriedade distintiva que permite uma definição precisa, certo? E se a gente está tentando definir um conceito como esse, a tarefa de definição é muito mais complexa e talvez simplesmente inalcançável. A gente tem que desistir da expectativa de fornecer uma definição para um conceito como esse. Relevante para a gente é uma pergunta nessa altura sobre qual é o caso de conhecimento em particular, certo? Conhecimento, como categoria, ele está mais para número ímpar, ou seja, tem uma propriedade definidora, uma propriedade distintiva, clara. Quando a gente encontra essa propriedade, a gente já define, é capaz de definir a categoria. Ou conhecimento está mais para jogo, que é um conceito com fronteira não bem definida. O máximo que a gente pode alcançar é uma definição muito vaga, muito ampla sobre o mesmo. Bom, eu encerro aqui com 3 possibilidades nessa altura. Uma hipótese é que há alguma qualidade distintiva simples, comum, entre todas as instâncias da categoria conhecimento. Se a gente encontrar essa propriedade, a gente define o que é conhecimento. Uma segunda hipótese é que as instâncias de conhecimento, na verdade, variam amplamente, possuem poucas coisas em comum. E, nesse caso, a tarefa de definir conhecimento de maneira precisa é impossível, a gente tem que se contentar com uma definição muito vaga, muito ampla. E uma terceira hipótese é que não é nenhuma coisa nem outra, mas as instâncias de conhecimento possuem algumas propriedades necessárias
e que elas em conjunto são suficientes para definir do que trata essa categoria, para explicar o pertencimento ou não pertencimento a essa categoria. Qual é realmente esse caso, qual é o caso para conhecimento, é algo que a gente discute mais para frente.